Muito bom dia a todos os irmãos, a todos aqueles que nos encontramos aqui na igreja e todos aqueles que se encontram em casa. Neste momento temos 25 pessoas a ver-nos, portanto eu convidava a todos aqueles que quiserem, eu tenho aqui o meu telemóvel, de vez em quando vou dar aqui uma vista de olhos, eu iria convidar a todos aqueles que estão em casa, se por algum motivo desejarem participarem, assim o devem fazer pelo chat. E assim que eu tiver a oportunidade, eu dou aqui uma espreitadela para ver qual é a vossa opinião. É com grande alegria e com grande satisfação que hoje me encontro aqui. A lição desta semana foi uma bênção enorme. Penso que para mim e para todos nós. Mas acima de tudo, esta lição também é uma lição muito prática. Por ser prática, é uma chamada de atenção a cada um de nós. Nós podemos ver que no estudo que temos feito de Deuteronômio, tudo aquilo que se passou lá atrás, eu até posso pensar que não é importante para mim, mas é de extrema importância para cada um de nós. Porque exatamente o que se passou lá atrás é exatamente o que se passa hoje e cometemos, muitas das vezes nós olhamos para os outros e dizem, mas eles fizeram, mas será que não é aquilo que eu faço hoje também? Os mesmos erros? A lição tem como título Voltar os corações. E o verso áureo encontra-se em Deuteronômio 4:29, que eu vou ler. Então dali buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Iria só convidar a que pudéssemos inclinar a nossa fronte para que pudéssemos pedir o Espírito de Deus. Querido Pai do céu, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que tu nos concedes de nos encontrarmos aqui na tua santa casa, querido Pai. Peço-te uma bênção extraordinária para aqueles também que nos assistem em casa que porque por algum motivo não podem estar aqui connosco, querido Pai. Pedimos o teu Santo Espírito, que tu possas realmente abrir os nossos corações e que tudo aquilo que nós possamos falar seja sempre para a honra e glória do teu nome. É tudo o que eu te peço, não porque haja algum mérito em mim, mas porque tu um dia morreste na cruz por cada um de nós. Amém. Queridos irmãos, Deus jamais é apanhado desprevenido. Deus sabia que, ao dar uma terra prometida àquele povo, Ele sabia que a determinada altura eles seriam expulsos para o cativeiro. E o nosso verso áureo, o texto para memorizar, é isso mesmo. Se nós formos analisar e olhar um bocadinho para o texto, ele começa, então, dali. Dali aonde? Do local onde eles estiverem exilados. Do local onde eu estou. Deus sempre enviou. No Velho Testamento nós vemos Deus enviar profetas para chamar a atenção do povo. Vez após vez, Deus chamava para a verdadeira adoração a Ele. O texto diz, quando tu buscares a Deus, e nós iremos ver isso mais à frente, Ele vai abrir portas. Todos somos pecadores. Mas em Cristo, também todos temos a possibilidade de sermos salvos, justificados. Mas para isso é preciso nós aceitarmos a sua oferta, a sua graça. Ao longo desta semana tivemos a oportunidade de estudar e vamos relembrar nesta meia hora, 45 minutos, a estrutura do arrependimento. E a lição dizia-nos, fala-nos de 4 pontos. O primeiro, buscar a Deus. A importância de buscar a Deus em qualquer situação.
especialmente quando eu estou longe. O perdão de Deus. Porquê que é importante o perdão de Deus, irmãos? Também vamos falar nisso. Regresso. O regresso a Deus. O regresso ao seu propósito. E por fim, o cumprimento da profecia. Aqui é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas antes de eu poder experimentar, viver esta grande bênção de Deus, há necessidade do arrependimento. Há necessidade de eu buscar a Deus. Há a necessidade de um retorno à aliança. E agora eu digo-vos uma coisa. Isto é muito pessoal. Nós, como igreja, podemos ter algumas atividades, termos a escola sabatina, etc. Mas este retorno a Deus é algo de muito pessoal que só cada um pode fazer por si. A lição de domingo tem um título, uma expressão, peço desculpa, uma expressão hebraica, uma frase idiomática. Mi yetan. E nós podemos analisar ao longo da lição de segunda o que é que significa, Paulo. Mi significa quem. Yetan significa dará. Ou seja, as duas juntas, quem dará. Ou seja, quem dera. E na lição é-nos dados três passagens bíblicas onde é utilizado esta expressão. Eu vou passar aqui em relance por elas. Portanto, a primeira passagem que nós tivemos a oportunidade foi Êxodo 16:3 e diz assim: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. O segundo texto, Salmos 14:7, diz o seguinte: quem dera se Sião tivera já vivido a redenção de Israel. E por último, Jó 6:8. Quem dera que se cumprisse o meu desejo. E esta expressão, quem dera, revela o desejo, o anseio de algo que se quer muito, mas por alguma limitação não se pode ter. E o texto base, que é Deuteronômio 5:29, o próprio Deus utiliza esta expressão, quem dera. E antes de eu vos perguntar a vocês, porque vocês irão participar, porque é que esta expressão é assim tão importante, eu gostaria de falar só um pouco do contexto. O contexto do texto de Deuteronômio 5, de 22 a 29. E o que é que se passa? O povo está na península do Sinai e prepara-se para receber as tábuas da lei. Deus aparece numa densa nuvem, todo o monte estremece e o monte está a fumegar. O povo realmente, naquela altura, teme a Deus. Eles percebem quão grandioso é Deus, maior do que qualquer divindade que eles já tivessem visto no Egito. Deus olha para Moisés e diz-lhe: Moisés, eles neste momento têm o temor do Senhor no seu coração. E é aqui que ele utiliza a expressão Miyetan. Quem dera que o coração deles estivesse sempre claro o temor ao Senhor. Isso faria com que eles obedecessem à minha lei. Isso faria com que eles fossem felizes. E eu agora pergunto-vos, irmãos, qual é a importância desta palavra? Mi-yetan. Quem dera.
o irmão Ivamar. Deus ele não é queixoso, porque se ele fosse olhar para trás, desde a criação, o quanto o ser humano denegriu, né? Nós perdemos toda a essência da criação. E agora, esse Deus, esse nosso Deus, que é o único Deus, ele é misericordioso de geração em geração. Então, tanto é que no verso 9, né, do capítulo 5, diz que eu sou o Senhor, né, que o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira, até a quarta geração. E aqui ele está dizendo que estava disposto a perdoar, a ir junto, a caminhar junto com todos até o fim dos séculos. Então, assim, para nós hoje é um privilégio saber que Deus continua conosco. Temos todas as orientações da Bíblia, exemplos de falhas dos nossos irmãos do passado, e podemos fazer diferente hoje, né? E temos que fazer isso, porque assim estaremos honrando o nome do nosso Senhor. Mas este quem dera tem uma condição. O pastor queria aqui falar. Na realidade, as expressões idiomáticas são justamente isso, são expressões muitas vezes que são de difícil tradução para outras línguas se tivermos em conta a literalidade das palavras envolvidas. Quem dera, na realidade, não diz muita coisa. E porquê que quem dera na nossa língua faz algum sentido? É uma expressão idiomática que está alinhada, inclusive, com o próprio sentido bíblico. A lição não o diz, mas eu gostaria só de partilhar aqui um pequeno esclarecimento, que é de natureza, enfim, história da língua. Em 1492, os reis espanhóis tiveram a brilhante ideia de expulsar do seu território todos os judeus. E isto fez com que, pelo fato de nós sermos, enfim, o país com a maior fronteira com a Espanha, pudéssemos receber, naquela altura, final do século XV, pudéssemos receber como reino a grande quantidade de judeus que moravam em Espanha. E Portugal passou a ser o segundo país do mundo com mais judeus. Ora, isto para dizer basicamente o seguinte, que a cultura portuguesa está de tal forma impregnada da cultura judaica que até hoje, desde essa altura, desta invasão de judeus que entraram por Portugal adentro e estabeleceram as suas colónias em Portugal, muitas das expressões estabeleceram-se. Só uma pequena curiosidade. O hábito que hoje a sociedade portuguesa tem, de modo geral, muitas famílias têm, de trocar os lençóis da cama à sexta-feira, é um hábito judaico, que no passado, inclusive, já deu direito a ser ouvido pelo Tribunal da Inquisição, porque era considerado um ato de judaização, não é? Mas isto para dizer essencialmente o quê? Que na nossa cultura temos tantos traços da cultura judaica, por isso temos tantos Pereiras, tantos Castanheiros, tantas pessoas com nome de árvores, porque são famílias judaicas que acabaram por assumir o cristianismo e assim mantiveram, portanto, as suas raízes judaicas identificadas. Mas a expressão quem dera faz sentido na nossa língua. E expressa o quê? Expressa a expectativa de alguma coisa que possa acontecer. E esta expressão, na boca de Deus, é, diríamos assim, a expressão do seu profundo desejo de que o ser humano realmente possa se adequar aos planos que ele tem. E os planos que Deus tem para nós são planos de paz, são planos de prosperidade espiritual e não de destruição. E esta expressão, no fundo, é uma demonstração do grande anseio do coração de Deus, um coração de amor, pela redenção do ser humano. Ou seja, é uma expressão clara de misericórdia, de bondade e de benevolência. Muito obrigado. O Filipe quer falar também. Apenas tentar compor um pouco melhor o que o pastor disse, que vai de encontro àquilo que eu pensava. Vejamos o versículo 29, que há pouco o David tinha realçado. E diz, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos. Ou seja, esta bênção que Deus tem preparado para que cada um de nós possa ter, esse desejo, quem dera que eles aceitem aquilo que eu lhes estou pronto a dar, diz Deus, não será só bem para eles próprios,
mas para os seus descendentes também. Ou seja, há sempre uma continuidade na bênção de Deus. Não é algo que é estanque e fica aqui, ponto final. Há sempre uma progressão, há sempre a possibilidade de continuar. Muito obrigado. O Daniel também queria falar. Que passo o termo desabafo de Deus, tem a ver com aquela manifestação que Deus fez, que falou diretamente, e o povo ficou tão temeroso, tão assustado, que pediu a Moisés, para Moisés pedir ao Senhor que já não queriam mais ter uma manifestação daquela de ouvir a voz de Deus, porque temiam que ainda fossem destruídos. E então Deus disse: olha, eu gostaria de, como eu falo a ti diretamente e tu ouves a minha voz, também queria que o povo tivesse esse desejo e estivesse preparado para isso, mas eles não estão. E pronto, é o que acontece com a maioria na espiritualidade de muitas pessoas, que podendo, e Deus quer revelar-se pessoalmente, podendo buscarem a Deus e Deus se revelar, preferem fazer isso através de um intermediário, de alguém que tem consideração ser mais espiritual, um pastor, um sacerdote ou um amigo chegado. E pronto, e é uma tristeza para Deus e é uma perda enorme para a pessoa que, podendo ter esse contacto direto com Deus, não tem, por temor, por medo, e pronto, e recorrer a alguém, para esse alguém então lhe aconselhar, lhe ajudar espiritualmente. Ok, muito obrigado, Daniel. Quem dera. Como pais, nós muitas vezes temos esta expressão, não é? Quando os nossos filhos tomam opções na vida, nós, quem me dera, oxalá, invocando o Alá, Deus, não é? Que seja uma boa opção, que seja para bem deles, não é? O nosso maior desejo é que eles estejam bem. Portanto, eu penso que essa expressão, neste campo familiar, encerra bem o valor que ela tem, o significado que ela tem. É isso. Deus, nesta expressão, quem dera, Ele não invade a minha decisão, a decisão de cada um de nós. Cada um deve decidir com o seu livre-arbítrio. Deus, como nós vimos no texto, Ele deseja que cada um de nós decida corretamente. E eu gosto de pegar muito nas lições e puxar para hoje. Hoje, o que é que Deus me diz? Quem dera, David, que tivesse sempre o meu temor no teu coração. Que tipo de escolhas é que eu faço? A escolha é minha. E só minha. Escolhas temos que fazer no dia a dia, momento a momento, e essa responsabilidade é minha, não é do outro, é minha. A Bíblia afirma que nós somos escravos do pecado. E realmente nós somos sempre puxados para o lado do pecado. Somos livres para escolher o pecado. Mas eu digo-vos uma coisa, irmãos. Nós, às vezes, esquecemos-nos que somos livres para escolher a Deus. A lição de segunda-feira tem como título: Busquem-me e encontrem-me. A nossa noção de tempo
é totalmente diferente da noção de tempo de Deus. Ainda ontem, quando estava com alguns amigos e familiares, falámos e criou-se ali um bocadinho de discussão com 3 palavras: presciência, predestinação e livre-arbítrio. E falámos ali um pouco, cada um pôde explanar. A lição não nos fala na predestinação, mas falámos um pouco dessa questão, que tudo está predestinado. Mas a lição fala-nos em presciência. É a capacidade que Deus tem, uma capacidade divina, de ver o fim antes do início. E nós podemos ver na lição em que Deus fala-nos, o escritor fala-nos de 2 exemplos. Portanto, Daniel 7, quando Deus fala a Daniel de toda a queda e ascensão de impérios, Deus dá-nos toda a sequência de impérios. Mas depois vemos também questões simples, decisão imediata. Em Mateus 26, 34, quando Jesus diz a Pedro que ele o iria negar antes que o galo cantasse 3 vezes. Irmãos, amigos, Deus conhece as nossas escolhas, mas Ele não interfere. O facto de Deus conhecer o futuro não limita a minha escolha. Olhemos para o caso, por exemplo, de Judas. Deus sabia ou não sabia que Judas o ia trair? Sabia. Mas Ele não impediu. Jesus até o trouxe para mais perto. E nós podemos ler na lição, em Deuteronômio, eu não vou ler, de 4 de 15 a 20, em que Deus faz um apelo claro ao povo para que não caia na idolatria. Mas mais à frente, nós conseguimos ver no verso 15, que Deus afirma que o povo iria cair. Mas que graça espantosa é esta! A lição diz-nos que os seus descendentes poderiam se voltar para mim. Muitas das vezes nós ouvimos dizer que Deus é o Deus das segundas oportunidades. Mas não, Ele dá 2, dá 3. Ele, acima de tudo, quer que cada um de nós possa estar no céu com Ele. Ainda há pouco, nós tivemos a oportunidade de estudar Esdras e Neemias. E nós conseguimos ver aí a graça de Deus. Deus queria trazer aquele povo de novo à sua terra. E em termos práticos. E hoje, eu olho para a Bíblia, eu leio Mateus 24, leio Apocalipse, fala do retorno de Deus, dos acontecimentos que vão acontecer antes da sua vinda, fala-nos de esfriamento do amor por Deus e pelo próximo, mas Ele também avisa: alguns vão se posicionar ao meu lado e eu vou buscá-los. O livre-arbítrio é o mesmo no passado e hoje. A graça é a mesma no passado e hoje. E o que é que eu faço? David, o que é que tu fazes? Eu, como vos digo, eu achei esta lição extremamente pessoal. E quando eu falei para mim. Lição de terça-feira. Mais uma expressão. Teshuvá. A lição diz-nos que o tema-chave de Deuteronômio é: atrás de cada ação
há uma consequência. Se eu fizer boas escolhas, vou ter boas consequências. Ao contrário, se eu tiver más escolhas, eu terei más consequências. Eu posso escolher o que semear. E o que eu escolher semear é o que eu vou recolher. Eu não posso esperar semear, desculpem a expressão, coentros e recolher salsa. Tudo depende de mim. Agora, até chuvar, retorno, regresso, caminho de volta. Mas para retornar, é preciso que nós nos desviemos do caminho em que estamos agora e voltamos para trás, para um processo de retorno. E ontem, enquanto estava a falar com esses meus amigos e com irmãos, fiz aqui um paralelismo engraçado, que eu achei engraçado, e uma analogia com o GPS. Se o meu destino é salvação, vida eterna, felicidade, prosperidade, realização, só temos que seguir aquilo que Cristo nos pede. Assim, a sua lei, os seus estatutos devem ser o norte. E quando nós colocamos no GPS o destino, o nosso destino, o maior objetivo é de nós chegarmos e a determinada altura ouvirmos: o seu destino encontra-se à sua direita. Ou então, chegou ao seu destino. Mas ao longo do caminho nós vamos ouvindo uma voz que nos diz: vira à direita. Na rotunda, saia na segunda saída. Mas às vezes acontece que nós, em vez de sairmos na segunda saída, nós saímos na primeira. Quantos de nós já não saímos na rotunda errada? Ou na saída errada? E o que é que acontece? O GPS diz: ou volta para trás, ou então recalcular rota. E é isso que Deus faz connosco. Deus não quer que nós nos afastemos do caminho. Agora, quando nos desviarmos, Ele está lá para nos ajudar. E quando entenderem que se afastaram de mim, retorna, meu filho. O retorno implica arrependimento. E iremos falar isso na lição de quarta-feira. Mas a minha pergunta continua a ser a mesma. E hoje? Deus disse: há dois caminhos. Um é largo e espaçoso. E o outro, estreito e apertado. Mas esse leva-nos à salvação. É mais difícil? É. Mas no final vai saber bem. Quarta-feira. De todo o teu coração. Tem como base Deuteronômio 30, de 1 a 10. E aí, Deus revela a sua graça, a sua bondade. Deus, tendo conhecimento do que iria acontecer, deixou promessas, deixou mensagens para aqueles que fossem para o cativeiro, para confortar os seus corações. É uma declaração de misericórdia para cada um de nós. Deus não está a dizer: vocês não têm culpa. Deus não está a passar a mão na nossa cabeça. Deus apenas te diz: eu te amo. Mesmo tu sendo um pecador, Deus sabia que o povo se iria afastar. Mas cada um tem que fazer as suas escolhas. Sempre que nos afastamos de Deus, o que é que acontece? Magoamos-nos.
Mas, ao lado de Deus, nós também temos dificuldades. Mas Deus dá o escape. Eu estarei ao teu lado. Agora digam-me uma coisa. O que é isto de amar de todo o meu coração? Podem-me ajudar? Vossa opinião, Filipe? A irmã White diz, e vem no trecho que foi exposto a cada um de nós, o verdadeiro arrependimento é mais do que a tristeza pelo pecado. É uma decidida renúncia ao mal. E isto é o comprovar de que é de todo o meu coração. Mas agora, há sempre, e isto é interessante, que em tudo quanto a Bíblia nos expõe como método para regressar ou não, há sempre uma condicional. Se. O se está sempre presente. O que quer isto dizer? O livre-arbítrio está constantemente presente. E a decisão, como já disseste, tem que ser individual. Não é Deus que decide no meu lugar, sou eu que tenho que decidir. Se eu decidir, se me arrepender, só tenho uma certeza, do outro lado está alguém para me pegar. Se decidir não me arrepender, esse alguém não me vai forçar. Esse mesmo ser não me vai forçar. Portanto, a decisão tem que ser sempre minha, de preferência de todo o coração, manifestando então que a aceitação do perdão é plena. E eu o aceito, ponto final, porque mérito não temos nenhum. Obrigado, Filipe. Focaste já a frase que para mim é extraordinária. Esta última frase que nós temos na lição de quarta-feira da irmã White é extraordinária porque nós muitas das vezes o que ficamos é triste com as consequências. Nós muitas das vezes ouvimos cultos, ouvimos escolas sabatinas e realmente toca-nos o coração. Toca. Mas depois se calhar saímos ali da porta e tudo passou. Eu faço uma pergunta. Já falámos nestas duas personagens, já foquei um pouco. Judas e Pedro. Ambos traíram a Deus ou não? Qual foi a diferença entre um e o outro? Ambos olharam para os olhos de quem? De Jesus. Judas apenas sentiu o quê? Remorso, tristeza. Agora, o verdadeiro arrependimento é aquele que nos leva para o caminho certo. É aquele que dá para retornar. Lá atrás o irmão e depois aqui o Paulo. Mas podes dizer, Paulo, enquanto vamos lá ali à frente. Eu não fui à procura, Paulo. Sinceramente não fui à procura. Mas eu acho que é uma coisa, é algo que eu devo sentir. E quando eu realmente sinto, porque sentir tristeza, muitas das vezes eu posso sentir. Mas depois o arrependimento leva-me a algo mais para a frente. E a lição fala-nos que tanto o arrependimento como depois a conversão, isso são dons de Deus. Deus é que nos concede. Peço desculpa, irmão. Okay, obrigado. Na questão que o irmão David coloca, Judas e Pedro ambos traíram Jesus. Mas, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 26, no verso 24, nos diz que o Filho do Homem vai, como de facto está escrito a respeito dele, ser traído nesse caso. Continuando diz, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Será que Judas teria perdão com esse texto assim, a nos afirmar isto? Há coisas que são claras. O arrependimento, e a irmã White fala nisso, que Deus concedeu tempo para que Satanás pudesse se arrepender. Aqui a irmã Lisete.
E depois o Paulo. Neste sentido que o irmão falou agora, sobre o arrependimento, se é possível ou não, eu acho interessante porque na realidade está tudo escrito aqui no verso 6 que tu acabaste de falar, aqui há um pouco tempo atrás, 30 verso 6, porque quem circuncida o nosso coração não somos nós, mas é Deus. E essa é a diferença entre o circuncidar o prepúcio e circuncidar o coração. Circuncidar o prepúcio é difícil, não é? É uma coisa que dói, mas é fácil. É o sacrifício que a gente faz e está feito, é um sinal que a gente faz e está feito. Agora, circuncidar o coração é complicado. Permitir que Deus manobre o nosso coração, a nossa mente, é complicado, mas é possível a Deus. Portanto, a Judas era possível o arrependimento. Porque se ele deixasse realmente que Deus circuncidasse o seu coração, ainda que falhasse como falhou, aí Deus operava os tais milagres que nós nem sequer imaginamos na nossa vida, de mudança de coração, de mudança de pensamento e de mudança de rota, não é? O tal não virar à esquerda e virar à direita corretamente, que a gente, quando vai para um caminho que desconhece, porque nós desconhecemos, não é? Quando vamos para caminhos que desconhecemos, na realidade, Deus opera o milagre de mandar-nos virar à esquerda e à direita e sabermos ouvir a voz certa. Portanto, é possível, porque quem circuncida o nosso coração não somos nós, é mesmo Deus. Obrigado. O Paulo e depois o Paulo. Muito obrigado, querida irmã Ruth. Portanto, Deus, na sua omnisciência, penso eu, já sabia, aqueles seres humanos que ele já sabia à partida que nunca se iam arrepender, ele se calhar não permitiu que essas pessoas nascessem. Será? Não, jamais. Nem nasceram. Não, jamais, Paulo. Nós já falámos nessa questão, porque Deus, ele sabe o início e sabe o fim. Mas a escolha é de cada um de nós. O irmão Paulo? Eu estava aqui a pensar na tua pergunta. E Pedro não traiu Jesus. Pedro negou Jesus. E há uma diferença entre virar as costas ativamente a Deus ou uma atitude passiva em relação ao convite de Deus. E o que Judas fez, e aí é que está precisamente a diferença, que é, o que Judas fez foi uma atitude ativa de traição a Jesus, depois de Jesus ter apelado ao seu coração. Há uma diferença substancial entre as duas coisas, e na Bíblia nós encontramos pessoas que negaram a Deus, viraram as costas a Deus. Encontramos o exemplo, por exemplo, do jovem rico que não traiu Jesus, mas negou-se a seguir a Jesus, e Jesus falou sobre ele e disse: mais fácil é, e tem ali um aviso relativamente àquilo que é estar preso a este mundo em vez de seguir a Jesus. Mas o que Judas faz é uma atitude que nos avisa relativamente ao que é o ouvir a voz de Deus, saber qual é o caminho a seguir e declaradamente, ostensivamente, seguir outro. Isso é que foi a diferença em Judas. Nós não encontramos na Bíblia, pelo menos de uma forma tão ostensiva, que eu estou aqui a pensar e demorei a responder à tua pergunta, estava a tentar encontrar alguém que tenha traído conscientemente os princípios de Deus e depois Deus lhe tenha dado a possibilidade de salvar. Estava aqui a tentar, se alguém encontrar, mas foi isso que Judas fez. E isso é que levou a que ele não conseguisse lidar. Ele lidou com um profundo remorso e não com arrependimento. Nós não sabemos se Judas teria hipótese de se arrepender, porque ele não se arrependeu. Ele sentiu remorso daquilo que fez, e isso fez com que ele acabasse por se matar. E às vezes temos de ter cuidado com esse pensamento, porque não é a mesma coisa uma atitude de fraqueza inconsciente perante o momento em que uma pessoa depois se volta a Deus, ou ouvir consecutivamente a voz de Deus relativamente ao que é correto e fazer o contrário. Foi isso que Judas fez. Ok. Pastor? Não quero contradizer aquilo que o Paulo apresentou, contudo, talvez ressaltar um pouco mais aquilo que é a extensão da graça de Deus. A Bíblia usa várias expressões para pecado, sobretudo no Antigo Testamento, e uma delas, que é traduzida para a nossa língua como iniquidade, traz, na sua origem, a ideia daquela transgressão que é intencional, ou seja, foi pensado, foi arquitetado o plano, algo que se encaixa de forma muito semelhante com aquilo que Judas fez. Ou seja, Judas amadureceu o plano de trair Jesus. Ora, quando nós vamos ao Salmo 103, que é um texto bem conhecido, no verso 3, a certa altura, Deus diz:
aliás, Davi diz, e ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ou seja, aqui há um aspecto duplo, é que o perdão implica em cura também. Mas reparem que Davi diz, do alto da sua experiência espiritual, do alto que também foi baixo, não é? Davi diz, ele perdoa as tuas iniquidades, ou seja, Deus está disponível para perdoar mesmo aqueles pecados intencionais. Mas que em determinado momento a pessoa dando-se conta de que, de facto, aquilo correu muito mal, ou que causou uma profunda ofensa ao caráter de Deus, a pessoa recorrendo disso pode efetivamente ser perdoada. E quando nós avançamos um pouquinho mais e lemos alguns dos outros textos de Deuteronômio, que está na lição que estudamos, percebemos que Deus, mesmo o povo, por exemplo, transgredindo os mandamentos, os 2 primeiros mandamentos relativos à questão da adoração de ídolos, fazendo de forma consciente, de forma intencional, propositada e lúcida, ainda assim Deus estava disponível para reverter a situação. É verdade que nós estamos a falar aqui no campo das hipóteses, não é? Haveria perdão para Judas? Sim, haveria. Ele arrependeu-se? Não, não passou pelo processo. Foi demasiado difícil para ele? Certamente. Talvez a maioria esmagadora da humanidade, se estivesse na situação de Judas, provavelmente também seguisse o mesmo caminho dele. É muito provável. Contudo, da parte de Deus, muito provavelmente existia oportunidade para a sua redenção. Porquê? Porque a palavra de Deus efetivamente diz que Deus está disposto a perdoar inclusive os nossos pecados intencionais, as nossas iniquidades. E isto é quase assustador na graça de Deus, não fosse a graça de Deus completamente vertida em nosso favor. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Obrigado, pastor. Ainda tinha aqui o Paulo quer e o Filipe também quer a seguir. E depois o irmão lá atrás também quer. É de seguida, Ruth. Ok, obrigado. Relativamente a ter Deus no nosso coração, a questão é muito interessante. Hoje em dia utilizamos muito a simbologia, os emojis, na troca de mensagens, e as pessoas utilizam muito o coração para simbolizar aquilo que gostam, não é? Eu gosto disto, eu gosto daquilo, e utilizam o símbolo do coração. Ter Deus no coração é algo que realmente deve ser um cuidado que nós devemos ter, porque antes de pecar, a Bíblia diz que essas sugestões, essas intenções precedem de coisas que são alimentadas no nosso coração. E nós temos de ter cuidado realmente com o nosso leque de gostos, com o leque de coisas que estamos a alimentar no nosso coração, ou se Deus está presente em todos eles. Portanto, é um território que deve ser realmente muito salvaguardado e o qual devemos cuidar, ter muito cuidado com ele. E ter mesmo ver aquilo que estamos a fazer ou a alimentar os nossos gostos. Agora, aqui respondendo à questão do irmão Paulo, do que é que seria a definição de arrependimento, aqui no dicionário há várias definições, mas uma delas diz que é a ação de mudar de opinião ou de comportamento em relação ao que já aconteceu. E o que acontece é que o Espírito Santo está-nos sempre a chamar, a apelar para o caminho de Deus. E nós às vezes ouvimos essa voz, mas nem sempre é fácil virar-nos para trás, porque no contexto onde estamos, só o ato de nos voltarmos para trás para essa voz nem sempre é fácil. Agora, quando nós decidimos voltar para essa voz, porque sabemos que é aquilo que é correto, e quando nós decidimos, além de girar o nosso corpo, dar aquele passo em frente, aí entra aquilo que Deus promete, que é o poder do Evangelho, que é o poder para vencer todo o pecado, o poder para transformar a nossa vida, o poder para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer por nós. O que nós temos de fazer realmente é aceder a esse convite de Jesus, aceder a esse apelo que Ele nos faz de virar e termos o cuidado realmente com o território do nosso coração, daquilo que estamos a alimentar e a alimentar de diversas formas. Onde é que estamos a perder o nosso tempo? Como é que estamos a perder? Não, a usar o nosso tempo. O que é que estamos a ver? O que é que estamos a conversar, etc. E é isso. Muito obrigado, Paulo. Vinha de acordo também ao que a irmã Lisete disse na circuncisão do nosso coração. Filipe? Não estando de forma nenhuma contra nenhuma das opiniões, eu gostaria de simplificar isto numa expressão que nós usamos e que muitas vezes não percebemos, e que o nosso irmão Paulo Sérgio explicou de uma forma clara. O que Judas faz, e Judas é o exemplo típico daquele que comete o pecado
contra o Espírito Santo. É aquele pecado decidido, assumido e de forma nenhuma que está, digamos, de acordo com aquilo que é o convite da parte de quinta-feira que nós estudamos esta semana. Muito obrigado. Lá o irmão atrás, e depois o irmão Carlos, e depois já não vou deixar o Miguel, e depois já não deixo mais ninguém participar, que é para eu terminar a lição. Senão não temos tempo. Obrigado. Em Gênesis 3,15, nos diz que Deus diz que poria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Será que Judas não seria uma das sementes da serpente? Se a mulher tinha a semente, tinha a sua semente, que era um descendente, a serpente também tinha a sua semente. Quem são as sementes da serpente, nesse caso? Obrigado. Ok, muito obrigado. Antes de virmos aqui ao Carlos, só para fazermos de seguida, Miguel, e já não te deixo falar mais, Paulo. Podes, Miguel, se faz favor. Há uma grande diferença entre Deus e Satanás na questão do nosso coração. Deus, para comandar a nossa vida, precisa de todo o nosso coração. Satanás só precisa de um bocadinho do nosso coração. Essa é a grande diferença. Obrigado. Aqui o Carlos. O exemplo clássico que usamos para os 3 passos que Deuteronômio 30, 1 a 2 nos fala e que a lição nos fala, que é o arrependimento, o converter e o obedecer. Nesse exemplo do filho pródigo, vimos que não é por ele, é pela ação do Espírito Santo. Qual foi o papel dele? Desejar que o Espírito Santo pudesse atuar na sua vida. Ele arrependeu-se pela ação do Espírito Santo, converteu-se, acreditou que o Pai o iria receber, ainda como servo, pela ação do Espírito Santo, e voltou como servo, queria ser servo para obedecer. O servo obedece, não é? Pelas suas capacidades? Não, pela capacidade do Espírito Santo. Então o nosso papel, qual é? É buscar o Espírito Santo, buscar a Deus. Muito obrigado. Vou só dar aqui rapidamente, porque o nosso tempo já passou, gostaria só de dar uma pincelada na lição de quinta-feira, em que o Novo Testamento está cheio de referências ao arrependimento. Os textos base de Mateus 3, de 1 a 5, que fala-nos de João Batista, ele chama ao arrependimento os líderes religiosos daquela altura, e depois há outro texto, que é de Marcos 1,15, que o próprio Jesus também chama o povo ao arrependimento. Arrepender implica também conversão. A conversão implica uma mudança. A salvação é pela fé, a salvação não é pela confissão. Nós muitas das vezes nem confessamos a Cristo tudo aquilo que aconteceu durante o dia. E agora, de acordo com o que nós já dissemos, arrependimento, conversão, ambos são processos e obra de Deus na minha vida, especialmente pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Hoje, cada um de nós é chamado a viver este processo, não sozinhos, mas junto a Cristo. Tinha aqui só uma referência: se a morte de Cristo é o que nos salva, porque é que Cristo não veio, morreu e acabou? Porque é que Jesus teve 33 anos nesta terra? Para mostrar a importância da minha escolha. Para que nós tivéssemos um modelo a seguir. Mas que modelo é esse? Jesus? Um modelo perfeito? Sim, ele é perfeito. Mas temos que tentar imitar. Não digamos que ele é perfeito, não vale a pena. Ele é perfeito, sim, mas cabe a cada um de nós tentar imitar a Cristo. Só para terminar, em resumo, sexta-feira, o povo sempre que se afastou, ele sofreu. Deus sabia. Deus deixou mensagens, informações. Deus disse:
não estraguem o vosso coração. Mas se me buscares, eu ouvirei. E o que é que eu vou fazer? Vou-vos trazer de volta. E vai haver uma conversão. E as bênçãos que eu dei aos vossos pais, eu vou poder multiplicar nas vossas vidas. Igreja de Setúbal, sempre que nós nos afastarmos de Deus, vamos sofrer. Mas Deus diz, eu sei que tu te vais afastar. Por isso eu deixo estas mensagens, estes alertas. Por favor, não deixem o vosso coração esfriar. Mas se eu ouvir, se vocês me buscarem, eu vos trarei de volta. E vocês vão se converter a mim. E as bênçãos que eu dei aos vossos pais, eu vos multiplicarei. E termino só com o texto de sexta-feira, em Parábolas de Jesus, na página 132, que diz assim, cá embaixo, antes das perguntas de reflexão: a bondade de Deus leva ao arrependimento. Essa corrente de ouro, a graça, a compaixão do amor divino, ela é atada ao redor de cada pessoa em perigo. E o Senhor declara: com amor eterno te amei, também com amorável bondade